Boa noite, crianças, tudo bem? Hoje a professora Fernanda veio para falar da aula de português. A gente já está na sétima semana do cronograma, tá? Que vai do dia 13 até o dia 17. Então, se vocês olharem o cronograma que os papais pegaram, a gente está na sétima semana. Aí a professora dividiu, vai fazer português na segunda, na terça matemática, na quarta história, na quinta geografia e na sexta ciências, para ficar um pouco mais fácil para a gente poder fazer, tá bom? Então vamos lá. Como hoje é segunda-feira, a gente vai fazer português. De acordo com o cronograma, é a página 22. Essa página aqui, ó, tá? Então pega a apostila de vocês, abram na página 22. E hoje a gente vai falar sobre o poema, tá? É um gênero um texto, né? Que um gênero é poema. E ele é estruturado de uma forma um pouquinho diferente das outras que nós vimos, tá? E a gente vai falar um pouquinho então sobre isso. Bom, primeiramente, o poema, ele é escrito em versos. O que são os versos? Os versos são as linhas do poema, tá? Então, aquelas linhas, as linhas que estão escritas no poema. As linhas, elas não são muito longas. Geralmente, quando a gente escreve um texto, a gente vai até o final da página, né? Até a borda, a margem da página. O poema, não. O poema, ele vai só até um pedaço, né? É o verso. Essa linha é o verso e ele vai até só um pedacinho. Normalmente ele não vai até o final. Outra coisa interessante para a gente observar no poema é que ele é feito de rimas. Normalmente ele é feito de rimas, tá? Então, na primeira linha vai ter uma palavrinha e na segunda a palavrinha de baixo vai rimar com a palavrinha de cima, tá? Esse é o poema que a gente vai ver hoje. Ele é estruturado dessa forma. Os poemas também normalmente são escritos para expressar sentimentos, tá? Então, amor, dor, sofrimento, alegria. O poema, ele expressa muito sentimento. E onde a gente pode achar, então, os poemas? A gente acha em livros, eles são escritos em livros. A gente acha na internet, em jornal, em revistas. É muito fácil encontrar poemas, tá? E é bem interessante a leitura dos poemas. Eu não vou falar das estrofes, porque as estrofes vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente. Ainda é muito cedo para vocês aprenderem isso. Mas então, o que é importante pra gente saber é que o poema, ele é escrito em versos. As linhas do poema chamam-se versos, tá? Então, vamos lá. Ver o que a apostila vai trazer pra gente hoje a respeito do poema. Antes de ler o texto, leia somente o título e observe seu formato. Depois responda. Olha lá, o título do nosso texto é bilhetinho. Olha que interessante. Bilhetinho. Na aula de ontem, nós falamos sobre o bilhete. Na última aula de português, nós falamos sobre o bilhete. E a professora explicou que o bilhete é um pequeno pedaço de papel com um pequeno texto escrito. E que ele é deixado em locais onde as pessoas facilmente encontram, tá? Isso é o bilhete. Só que, embora o nosso texto venha com o título de bilhetinho, ele não é um bilhete, tá? Ele é um poema, tá bom? Que vai falar a respeito de um bilhete, tá bom? O título, ele menciona o assunto do texto, tá? E ele sempre vem aqui em cima. A primeira coisa que é escrita num texto é o título, tá? Ele sempre tá aqui em cima. Ele é muito importante, porque ele vai normalmente sinalizar o que vai falar o nosso texto, tá bom? Então, vamos lá. É possível saber pelo título qual é o conteúdo do texto? Bom, a professora acabou de falar que o título é bilhetinho. Então, a gente pode supor que o texto vai falar a respeito de bilhete, né? Mas não dá para saber exatamente o assunto. A letra B.
É possível saber pelo formato a que gênero, o que é gênero? Gênero é aquilo que eu falei para vocês, é o que tipo de texto que nós vamos ver. Se é uma carta, se é uma notícia, se é um romance. O texto pertence? Então, se a gente olhar para o nosso texto aqui, ó, a gente vai ver que ele é estruturado de uma forma diferente, que ele é escrito de uma forma diferente. Como eu disse, ele não vai até o final da página, ele não encosta na margem da página. Ele tem rimas, tá? Então, ele tem uma estrutura que a gente vai reconhecer como poema, tá? Vocês vão começar a observar, a partir do momento que vocês vão aprender o que é o poeminha, vocês vão começar a olhar e vai perceber quando é um poema por causa da forma com que ele está estruturado, tá bom? Então, como a professora já conhece, agora vocês conhecem também o que é o poema, só de olhar a gente consegue perceber que ele é um poema, tá? A pergunta número 1, com a letrinha A e B, vocês não precisam responder na apostila, tá? É só refletir aqui com a professora durante o vídeo. Não precisa escrever nada ainda na apostila. Agora nós vamos para a pergunta número 2. Acompanhe a leitura e verifique se o que você imaginou se confirma ou não, de acordo com o texto. Então, quando a professora leu o texto bilhetinho, deve ter passado algumas coisinhas na cabeça de vocês a respeito do texto. A professora vai ler o texto e aí a gente vai ver realmente sobre o que fala o texto, tá? Bilhetinho. Vou pegar um papelzinho, escrever um bocadinho, guardar no envelopinho, esperar um momentinho, pode ser um instantinho. Depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho. Vou tentar chegar pertinho, entregar o bilhetinho, contando meu segredinho. Ricardo de Azevedo, Livro de Papel, São Paulo, Editora do Brasil, 2001, página 14. Então, vamos lá. A professora leu o texto porque ele tá em uma letra que a gente chama de caixa alta. Então, vocês conseguem ler essa letra em casa. Eu quero que vocês, cada um, devagarzinho, leia o texto, o poeminha em casa, você também, tá? A professora leu porque a professora está explicando, mas eu quero que todo mundo leia em casa. Se tiver um pouquinho de dificuldade, pega o lápis, vai fazendo as voltinhas aqui, sílaba por sílaba, e vai lendo devagarzinho, tá bom? Pede ajuda do papai e da mamãe, tá bom? É só ir fazendo que vocês conseguem. Bom, vamos lá então. A professora vai ler de novo o texto, agora verso por verso, e vai explicando. Olha lá. Vou pegar um papelzinho. Quando a gente lê a palavra papelzinho, o que ela significa? Olha, ela deriva da palavra papel. Se é um papel grande, eu vou falar papelzão. Se é um papel pequeno, eu vou falar papelzinho. Então, esse inho aqui significa que é um papel pequeno, tá? Escrever um bocadinho. Esse bocadinho é um linguajar muito peculiar de uma certa localidade do nosso país. Bocadinho, que significa que vai escrever só um pouquinho, tá? Então, olha lá, ele vai pegar um papelzinho pequeno e vai escrever só um pouquinho. Guardar num envelopinho. Envelopinho também é um envelope pequeno, ó. Se nós olharmos aqui, já dá pra gente ver. Esperar um momentinho. Se eu vou esperar um momentinho, eu vou esperar pouco tempo. Porque se eu fosse esperar bastante, eu ia falar que eu vou ir esperar um momentão, que é grande. Mas como é momentinho, é um tempo pequenininho. Pode ser um instantinho. Olha lá, um instantinho, bem pouquinho. Depois vou dar um jeitinho e andar devagarinho. Ou seja, ele vai andar bem calmamente, bem devagar. Vou tentar chegar pertinho e entregar um bilhetinho,
contando o meu segredinho. Ó, ele vai chegar perto de alguém, vai entregar o bilhete dele, que é um bilhetinho pequenininho, e vai contar meu segredinho. O que será que ele escreveu nesse bilhete, que é um segredo dele, né? O que é um segredo? O segredo é algo que a gente não quer que muita gente saiba, tá? Se a gente for contar para alguém um segredo, a gente tem que ter a certeza, a confiança de que a outra pessoa não vai sair por aí contando. Normalmente, o segredo é um sentimento, é uma opinião, tá? É algo que a gente fez, que a gente não quer que todo mundo saiba. Então, isso é um segredo, é algo que a gente guarda só pra gente, não fica contando pras pessoas. E ó, toda vez que acaba um texto, a gente tem que observar aqui, ó, no finalzinho, tá? Por quê? Porque aqui vem informações muito importantes, ó. Azevedo, Ricardo. Ou seja, a gente lê ao contrário nesse caso, tá? Ricardo Azevedo. Esse é o autor do texto. O autor é a pessoa que escreveu o texto. Todo texto ele é escrito por alguém. E nesse caso aqui é o Ricardo Azevedo. E ele foi publicado num livro chamado Livro de Papel. Ele foi publicado em São Paulo pela Editora Brasil no ano de 2001. E ele está na página 14 deste livro, tá? Do livro de papel. Essas informações, elas são muito importantes. Então, olha lá. Esse aqui é um poema, tá? Ele está escrito em versos. E no final de cada linha tem uma rima, tá? A palavrinha de cima combina com a palavra de baixo. Virando a página, nós temos mais algumas perguntinhas super fáceis de responder, tá? A professora vai ler e vai dar um sinalzinho para vocês pensarem aí em casa. É bem facinho de responder as perguntas. Ó, abre a apostila. Número 3. Numere cada verso. Lembra que a professora falou que o verso é a linha do poema? Então, vocês vão colocar um númerozinho em cada linha. Na primeira linha, você vai colocar o número 1. Na segunda linha, o número 2. Na terceira linha, o número 3. E assim até chegar na última linha. Cada linha, você vai colocar um número até a última. Tudo bem? Número 4 agora. A pergunta de número 4 é a seguinte. Qual é o título do poema? Lembra que a professora falou que todo poema, que todo texto tem que ter um título? E que ele é a primeira coisa que vem escrita no poema? Então, vocês vão olhar lá no poeminha, vão ver onde está o título e vai escrever aqui nesse quadradinho o título, tá bom? Número 5. Identifique as palavras que rimam e pinte o que há em comum em todas elas. O que é a rima? A rima é o sonzinho que uma palavra tem, que é igual ao som de outra palavra. Então, a professora vai mostrar uma para vocês saberem. Vou pegar um papelzinho e escrever um bocadinho. Olha lá, papelzinho, bocadinho. As duas palavrinhas terminam com inho. Então, eu vou pintar ou grifar esse inho que a palavrinha tem. E se tiver mais alguma palavrinha que tenha o mesmo sonzinho, a gente vai grifar todas elas que tenham o mesmo sonzinho, tá bom? Vai ter que ler o poeminha aí para fazer isso, tá bom? Pode grifar todas as palavrinhas que tem esse sonzinho. Vamos lá para número 6. Onde o bilhetinho vai ser escrito? Olha lá, onde o bilhetinho vai ser escrito? A gente tá escrito aqui no poeminha, ó. Vou pegar um papelzinho e escrever um bocadinho. Então, o bilhete foi escrito em um? Vai escrever aqui na frente, onde o bilhetinho foi escrito. Escrever número 7, ó. Escrever um bocadinho é o mesmo que... Eu falei o que significava bocadinho na explicação.
Quando eu vou escrever um bocadinho, eu vou escrever muito ou eu vou escrever pouco? Se eu for escrever muito, eu vou marcar um xizinho aqui. Se for escrever pouco, eu vou marcar um xizinho aqui, tá bom? Número 8. As palavras momentinho e instantinho dão a ideia do quê? Então, quando eu falo assim, ó, crianças, espera só um momentinho, espera só um instantinho, quer dizer que eu tô falando de um lugar ou de um tempo? Tô pedindo para dar um tempo, tá? Essa é a ideia de tempo aí, tá? Tempo relógio, né? Então, quando eu falo assim, ó, espera só um bocadinho, um momentinho, espera só um instantinho. Eu tô mandando você em algum lugar ou eu estou falando de tempo, né? Se vai demorar muito, se vai ser rápido, vai anotar o xizinho aqui. Se for ideia de lugar, tem que marcar o xizinho aqui. Se for tempo, tem que marcar o xizinho aqui, tá? Número 9. O que vai ser contado no bilhetinho? Tá lá no finalzinho do poema que a professora leu, que vocês vão ler em casa. Alguma coisa vai ser contada nesse bilhetinho. Vai escrever aqui nesse quadrado grande o que vai ser escrito no bilhetinho, tá? Número 10. O que é um segredo? Olha lá, a professora também falou o que é o segredo. Ele é algo que não deve ser revelado, que ninguém pode contar, ou ele é algo muito triste que aconteceu com alguém, tá? Então, quando eu tenho um segredo, o que significa o segredo? Você vai marcar um xizinho. Se é algo que não pode ser revelado, vai marcar o xizinho no primeiro. Se é algo triste que aconteceu com alguém, vai marcar o xizinho no segundo. Número 11. Que segredo você imagina que consta no bilhete do poema? Isso aí é uma pergunta pessoal. Depois que você leu o poeminha, você deve ter imaginado o que será que está escrito lá, né? Aí você vai escrever aqui o que você acha que está escrito. Qual segredo é esse, né? Que ele está guardando e escrevendo no bilhetinho. Você vai escrever aqui que segredo que é esse. E por fim, a número 12, a última perguntinha. Para quem você contaria um segredo? Explique sua escolha. Então, você vai pensar. O segredo, como eu disse, é algo que a gente não quer que todo mundo fique sabendo. Então, você tem que contar para uma pessoa que você tenha confiança. Não pode contar para qualquer um. Tem que contar para uma pessoa que você sabe que vai guardar o seu segredo, tá bom? Que você confie, que você goste. Então, você vai escrever aqui na número 12, nesse quadradinho aqui, para quem você contaria um segredo seu. E vai explicar por que você contaria para essa pessoa, tá? Porque você confia nela, porque você ama ela, porque você gosta muito dela. Você vai escrever aqui nesse quadradinho, tá bom? É só isso. Hoje a atividade é um pouquinho maiorzinha, mas é bem facinha de ser feita. Lembrando que eu quero que vocês leiam o poema, tá? Façam a junção das sílabas para vocês poderem ler o poema certinho, tá bom? Peça ajuda para o papai e para a mamãe. É muito importante que vocês pratiquem a leitura, tá bom? Do poeminha. Foi um prazer, tá bom? Espero que esteja sendo muito tranquilo, muito fácil fazer as aulinhas com a professora. Amanhã a professora volta com a aula de matemática, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer dúvida é só chamar a professora. Tchau, tchau!